Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço, como você sabe, de trazer um assunto aprofundado e relevante para o Espírito Santo. E aqui nós vamos trazer hoje no nosso Em Destaque uma conversa que fala sobre o mercado da saúde, como a saúde suplementar se tornou até um setor estratégico para o Espírito Santo. A força dos capixabas nesse setor tem sido preponderante e, obviamente, de destaque. O setor também tem passado por muitas transformações nos últimos anos. Tem uma questão do desafio da qualidade de vida que vem avançando, tecnologias a serem agregadas, como equilibrar custos também, para que o cliente tenha o melhor serviço prestado a ele. Mas tudo isso a gente fala também com você através da voz das lideranças. E hoje nós vamos trazer justamente um convidado muito especial para conversar no nosso Em Destaque sobre esse e outros temas. Participa conosco então hoje do nosso Em Destaque, Flávio Cossetti, ele que é CEO da Benevix Administradora, para conversar sobre tudo que lidera e, obviamente, a sua leitura do mercado para todos nós. Flávio, muito obrigado pela presença, bem-vindo, hein? Te agradeço, Fábio, é uma honra e um prazer muito grande estar dividindo aqui as nossas experiências assim com o público. Que bom, excelente, Um público que pode e é cliente da Benevix em nosso mercado do Espírito Santo e até entendendo até onde chega o mercado da Benevix também. Acho que você podia até começar nos apresentando a empresa, Flávio, onde ela atua, que perfil ela tem, para que a gente se ambiente ainda mais. Vamos lá. A Benevix Administradora, ela é o que a gente pode chamar de verdadeira jabuticaba, porque é um tipo de negócio que só tem no Brasil. A administradora de benefício, ela é um tipo de empresa criada com base na nossa regulação, da agência reguladora da saúde do Brasil, a ANS, Agência Nacional de Saúde, cujo principal objetivo é ser o elo entre beneficiários, os clientes e as operadoras de saúde, em especial em planos coletivos, Então, a administradora destina-se a cuidar de clientes em planos coletivos, sempre com o foco de ser um braço forte, mais um ator a defender o cliente junto à operadora de saúde. E é genuinamente capixaba? Genuinamente capixaba. A gente estava falando até um pouquinho antes do programa, a história da Benevix se confunde um pouco com a minha história. Eu, no final do ano 2000, me formei em engenharia, num momento tentando entender para onde que eu ia profissionalmente, e por essas contingências da vida eu acabei caindo numa corretora de seguros especializada em vender planos de saúde. Meu objetivo não era venda, porque a princípio eu era uma pessoa muito técnica, mas era montar já, desde aquela época, todo um conjunto de operações e processos voltadas para o atendimento dos nossos clientes, dos clientes que a corretora vendia. A corretora não se propunha apenas a vender o plano de saúde, mas fazer toda uma gestão para que aquele contrato fosse o mais equilibrado pelo maior tempo possível, garantindo a sustentabilidade para a operadora e garantindo o atendimento para o cliente. Então, foi dessa forma que eu entrei na área de saúde. E por uma circunstância do nosso país, em 2009, com essa regulamentação que cria as administradoras, a gente se viu, então, com a oportunidade de criar a nossa administradora. Efetivamente, naquela época eu trabalhava em São Paulo, vim para o Espírito Santo, fincar a bandeira e abrir a primeira administradora de benefícios do Espírito Santo. Excelente, que ótimo. Então, quando eu falei de transformações, você acompanhou, acho que tudo que aconteceu, pelo menos de relevante no setor até agora, Então... Sem dúvida, sem dúvida. A gente teve aí o crescimento do segmento de saúde, principalmente a partir de 1998, quando da criação da ANS e o estabelecimento da Lei 9656, que regula aí os planos de saúde. E a partir daí, o sistema de saúde suplementar foi se modificando ano após ano, tentando achar o melhor modelo, tentando se ajustar, a presença do poder público, tentando ajustar e mediar essa relação que até então era um tanto conflituosa. Havia muitas queixas de beneficiários que supostamente compravam uma determinada cobertura, na hora de ter o atendimento não era bem assim, já tinha desembolsado
comprado muito dinheiro e na hora do atendimento não tinha. Então, digamos que a saúde suplementar antes da ANS realmente era um ambiente muito frágil para o consumidor, né? E a lei veio a ajudar muito nesse sentido e criar padrões. Obviamente que com essa caminhada, o próprio mercado foi se transformando, se adaptando, enxergando oportunidades, né? Com a gente não foi diferente. E aí, com a criação da nossa administradora, a gente pôde pôr em prática uma série de ações e procedimentos que a gente sempre entendeu como importantes para a defesa do cliente, mas também para a sustentabilidade econômico-financeira dos contratos para as operadoras. Não adianta ser bom apenas para um lado. Um negócio tem que ser bom para os dois lados. E aí que entra a administradora para poder fazer essa mediação da melhor maneira possível. Excelente. Por isso que a palavra de quem vive o setor, tem liderança, chega até você, né, de uma maneira tão clara através do nosso Em Destaque. Tem um termo, acho que é mais para hoje em dia, né, que eu vejo usar muito mais, aqui a gente também já usou, né, que é a gestão de vidas. Benefix tem quantas vidas sob sua gestão? Hoje o nosso grupo tem mais de 100 mil vidas. Esse mês fechando aproximadamente 110 mil vidas. Nossa. Em planos de saúde e planos odontológicos também. Uhum. Nessa questão, não só no Espírito Santo. Não só no Espírito Santo. Embora as nossas raízes sejam aqui no Espírito Santo, hoje a gente atua fortemente também em Santa Catarina, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Que bom, e são mercados concorridíssimos, né? Sim, a gente, obviamente que assim, a gente estuda muito as praças onde a gente vai atuar, porque a gente entende que uma parceria entre as entidades de classes, que são os nossos clientes, representantes dos beneficiários, sejam elas empresas, sindicatos, associações, e uma operadora efetivamente disposta a firmar uma parceria com a Benevix, ela é fundamental para o sucesso do projeto. Então, para nós, não adianta ser mais uma administradora de uma operadora. A gente tem que entender realmente que a operadora daquela região está imbuída em construir algo mais sólido, mais um projeto com prazo maior, né? E é nesse sentido que a gente usa esses critérios para definir as cidades que a gente vai atuar. Entendo. Bem, se a gente observa, né, que uma empresa genuinamente capixaba, então, avança até para mercados tão concorridos, né, como os do Sul e Rio de Janeiro, a gente entende, então, que ela tem uma potência muito grande e, obviamente, deve ter criado essas bases para o crescimento atuando neste mercado capixaba. Por isso que é bom até a gente perguntar, essa base toda, né, para esse crescimento acontecer consolidado, vem de toda essa trajetória que o mercado capixaba levou também até a Benevix e que a Benevix também se beneficiou de aprender com ele? Sem dúvida. Engana-se quem acha que o mercado capixaba ele é secundário ou ele é marginal na saúde suplementar. A nossa região ela é uma das que mais existem, quando você compara a população versus a quantidade de habitantes que tem plano de saúde privado, ela é uma das regiões com a maior cobertura de saúde suplementar do país. Isso significa que um ambiente muito concorrido, já de muita concorrência. E toda essa concorrência, obviamente, que empurrou a gente, fez com que a gente precisasse acelerar o nosso processo de maturidade e entendimento de como driblar essas dificuldades para conquistar a maior fatia de mercado, né? Ótimo. Tem alguma questão dentro da Benevix que você coloca como uma característica do modelo da gestão que dê essa força, que dê, obviamente, um DNA próprio para enfrentar esse mercado, né, tão concorrido, mas também se consolidar, né, de uma maneira tão importante, até mesmo dentro da clientela, né, do Espírito Santo? Não, sem dúvida. A nossa marca é a eficiência. Né? A gente entende, e a eficiência é empresarial mesmo, né? Porque a gente entende que em mercados concorridos, vence quem consegue melhor se adaptar àquele cenário e conseguir fazer mais com menos. Acho que essa é a grande marca da Benevix. Então, por isso que a gente o tempo inteiro está buscando novas tecnologias, novos processos, né? Esse mundo agora recente da inteligência artificial, para nós é um deleite. Por quê? Porque a gente enxerga que ali tem um potencial muito grande da gente conseguir desenvolver novos processos, novas maneiras de fazer e entregar o serviço para o nosso cliente
com um custo mais baixo. Naturalmente, isso se reflete em melhores resultados e também preços mais baixos para os nossos beneficiários. Excelente. Antes de propriamente, né, citar e se aprofundar nessa questão, né, do preço que está disponível ao mercado, uma questão muito forte sobre isso, né, sobre o modelo de negócio, a cultura, o DNA da empresa, é como isso é internalizado pelas próprias equipes, né? Como que a liderança faz com que a empresa, inclusive que atua até fora do estado, né, vença, por exemplo, a distância geográfica para que todos tenham, né, esse padrão de atendimento, que tenham o propósito de ter, então, essa questão, né, de um atendimento tão seguro, mas com custos que estejam, né, dentro de tudo aquilo que foi planejado. Como é que é esse diálogo com, né, para enraizar tudo isso, essa cultura na equipe, Flávio? Olha, a gente aposta muito na questão da tecnologia. Obviamente que existe todo um cuidado na seleção dos nossos colaboradores, na criação dos nossos processos de atendimento que possam dar o maior acolhimento possível às demandas dos nossos beneficiários. Porque é muito engraçado, como eu falava no início, a gente se coloca como um elo ou como um mediador da relação do beneficiário com a operadora. E muitas das vezes, para o nosso cliente, o problema dele todo é a utilização do plano de saúde. Não necessariamente a Benevix foi o fato causador de alguma questão ou algum problema que o cliente tenha, né? Por vezes, é a própria relação com a operadora ou na utilização do plano. Só que é nossa missão ajudar o cliente, é nossa missão acolher o cliente, entender que muitas vezes numa hora de desespero, numa hora de dificuldade, em que ele precisa efetivamente de um apoio, a gente precisa estar fazendo todo esse acolhimento e mais do que isso, efetivamente resolvendo as questões que ele precisa para que ele consiga entregar a tranquilidade e conquistar novamente a saúde, no caso de algumas enfermidades mais graves, ou minimamente que a gente possa dar o suporte e o acalento para esses beneficiários numa hora tão difícil, né? Excelente. E até para, né, você que está acompanhando essa conversa, saber como que esse trabalho é observado desse lado de lá. Às vezes, né, a gente está aqui do lado do cliente, não imagina toda essa relação e todo esse cuidado, né, que existe através, então, de quando você está utilizando, por exemplo, né, o seu serviço de saúde suplementar. A gente vai para o nosso intervalo para saber ainda mais, né, sobre avanços da Benefix, planos para 2026, com certeza devem ter, né? Então a gente fala com você já na volta do nosso intervalo, rapidinho. De volta com o nosso programa em destaque, com você aqui na tela da TV Sim SBT e retomando a conversa com o nosso convidado desta edição. Participa conosco então do nosso Em Destaque, Flávio Cossetti, ele que é CEO da Benevix Administradora, tem sobre o trabalho, né, dele, de toda a equipe, a supervisão de 110 mil vidas, um número relevantíssimo, né, para o mercado, não só do Espírito Santo, mas para qualquer empresa da área da saúde suplementar no Brasil, até porque a Benevix atua também fora do território capixaba. Relembra pra gente quais são os outros estados, Flávio? Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Que não é pouco, né? Já percebeu. Por isso que a relevância, então, do Flávio estar aqui conversando com a gente nesse nosso Em Destaque. E aí, depois que a gente, né, veio do intervalo, aliás, estava indo, deixei a questão no ar para você também acompanhar, assim como eu, né? Os planos para 2026, como que a empresa, né, planeja olhar mais essa trajetória, né, nesse ano, um ano que também tem muita coisa marcada, né? Eleição, Copa do Mundo. Enquanto cidadão, a gente pensa que o ano está todo, né, já repartido. Mas como é que é a visão empresarial sobre esse momento, né? Que planos existem para a Benevix? Olha, Fábio, a gente tem um plano bem ousado para 2026. Tentando traduzir em número, que eu acho que é o jeito mais fácil da gente conseguir materializar o nosso plano, a gente tem uma perspectiva de aumentar em 30% o volume de vendas que a gente realizou no ano de 2025. Um crescimento de 30% nesse volume de vendas. Nossa. Então, assim, a gente sabe que é ousado, a gente sabe que são dificuldades, alguns obstáculos que a gente tem, mas eles estão todos mapeados e já com todos o plano de ação montado. A gente tem duas verticais de crescimento muito fortes. Uma é aqui com o nosso parceiro, a São Bernardo Samp, que tem tido um resultado excelente, né? E outro é no interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, com uma operadora que se chama Alsta Clínicas. Também a gente
encampou um projeto junto com eles da gente poder aumentar a fatia da operadora lá e na nossa participação. Dentro desse conjunto, a gente espera aí então aumentar 30% o volume de vendas que a gente realizou no ano de 2025. Esse planejamento, e aqui a gente fala bastante sobre isso, né? Ele é possível ser feito, medido, estimado, porque a empresa tem realmente assim, real conhecimento de toda a sua estrutura, potencialidades, né, Flávio? E acho que é muito sobre isso, né? O se conhecer para poder avançar ainda mais. Como é que vocês trabalham justamente assim, essa questão do diálogo interno para lançar, né, as previsões dos crescimentos futuros, como esse que você acabou de falar agora? Lá na Benevix a gente tem um mantra para gestão. Quem não mede, não gerencia. Então, tudo é baseado em número. Nós temos um encontro semanal com toda a liderança maior da companhia, que ocorre todo início de semana, para a gente avaliar o que aconteceu na semana anterior e programar a próxima semana. Então, são intervalos curtos que permitem a gente rapidamente mudar de rumo ou corrigir uma rota dentro da nossa busca por atingimento da meta no mês, né? Então, obviamente que essas reuniões a gente aborda todos os assuntos, mas a maior parte do tempo é dedicada à nossa parte comercial também, né? Excelente. Justamente para que permita que a gente consiga entregar os resultados audaciosos que a gente se propõe a fazer. Com certeza, né? De passo em passo, né, o planejamento fica muito melhor, né? Ignorá-lo aí é sentença de morte para qualquer negócio, né? Então tem que ser realmente muito conciso, preciso, né, nesse momento aí de planejar, até porque crescer 30% realmente é algo, né, muito importante. Crescimento depois de crescimento, né, inclusive. Exatamente. Bom você ter tocado nesse ponto, porque de 24 para 2025 a gente já cresceu 22%. Nossa. Então, se você acumula nesses 2 anos, a gente teria um crescimento superior a 50% do volume de vendas que foi feito em 2024. Né? Que bom. Bem, se a gente pensa também, né, como que o líder acompanha tudo isso, né? Eu falei e trato, né, o Flávio como CEO, mas antes do programa começar, né, eu falei, mas Flávio, você é diretor, você é CEO? Ele falou, eu sou muita coisa. Como é que é, Flávio, justamente isso? Até pegando o gancho pelo início da sua carreira, né, que nem na área médica era, né, como ele mesmo citou aqui pra gente. Essa transformação, por vezes, também pode servir até de um exemplo para você que esteja nos assistindo, independente da sua área, pode servir como uma motivação, né, uma mudança no seu olhar, através até própria, né, das suas próprias escolhas. Acho que você pode falar assim com muita propriedade, né? Que momento você engrena muito mais a carreira, obviamente, para dentro da empresa, mas acolhendo tantas outras responsabilidades que não apenas de um cargo, né, sozinho. Eu acredito que assim, a gente tem capacidade, a gente nasce com determinadas habilidades, que obviamente são as que acabam direcionando a nossa vida. Mas existem outras habilidades que a gente não é tão bom de início, mas que ao longo do tempo, ao longo da trajetória profissional, até mesmo quando a gente está estudando, a gente pode desenvolvê-las. Então, aquilo que você já nasce como 9, 10, isso já veio de fábrica, vamos dizer assim. Aquilo que você nasceu sendo 5, 6, você pode melhorar. Você pode virar um 7, um 7,5, quem sabe um 8. Né? Eu pautei minha vida muito por esse aspecto, tentando desenvolver um autoconhecimento, né? Um mapa efetivamente do que eu era muito bom, do que eu era mais ou menos e do que eu era ruim. Justamente para que eu pudesse, sem dar manutenção naquilo que eu era bom, mas para que eu pudesse dar atenção àquilo que eu não era tão bom. Para pelo menos desenvolver alguma habilidade e me jogar para outro patamar. Eu acho que esse comportamento me ajudou a ser multidisciplinar, vamos dizer assim, e confiante e capaz de estudar outras áreas que não necessariamente aquela que as minhas habilidades naturais me levavam, abrindo cada vez mais os meus horizontes, a minha confiança para assumir alguns novos desafios em áreas diversas, e foi talvez com base nisso que eu me permiti
cada vez assumir a área de tecnologia, a área financeira, a área depois operacional, né? E nesse sentido, eu passei a navegar com um conforto muito grande por praticamente todas as áreas da empresa, tendo um domínio conceitual, um domínio amplo, mas obviamente muito escorado em profissionais do dia a dia daquela atividade em específico que pudessem me entregar um trabalho mais detalhado, né? Então, assim, a gente não faz uma empresa sozinho. Por mais que você tenha uma liderança forte, a liderança sozinha ela não vai entregar o resultado. Ela é uma parte muito importante, mas sozinha ela não vai entregar o resultado. Então, a tua capacidade como gestor de formar as equipes técnicas que vão efetivamente realizar o trabalho é talvez um dos fatores mais críticos do sucesso de uma empresa. Tá, eu acho que a lição está totalmente colocada pelas palavras do Flávio, acho que pode inspirar você até pensar aí na sua trajetória, inclusive pode compartilhar até as respostas que ele traz para a gente depois, quando você também acessar o YouTube da TV Sim SBT, onde essa conversa também fica presente, até por isso, né, para que ela se espalhe ainda mais do que no momento que a gente está no ar com você aí no nosso canal. Agora, Flávio, quando a gente pensa na qualidade, né, do produto, a gente tem algumas métricas também para poder acompanhar. E, para aproveitar o tempo do programa também, né, momentos antes da gente começar a conversa, veio um dado muito legal que pode justamente trazer para você um esclarecimento sobre como que o cliente percebe os serviços da Benevix, né? Dessa questão é quando a gente tem um fórum muito importante na internet, que é um canal que faz essa medição, por exemplo, das reclamações. Então, quando você não tem reclamações ou quando elas são solucionadas, essa medição dá não é um atestado, mas ela coloca uma chancela de um bom trabalho. Estou falando, inclusive, que Benevix aparece com um destaque enorme no ranking recente que foi feito, inclusive, sobre o atendimento ao cliente. Isso. Queria que você aproveitasse o tempo para falar. Que Oscar é esse do bom atendimento? Acho que a maioria das pessoas devem conhecer, né, o site do Reclame Aqui, que foi criado justamente, né, com o intuito de que os consumidores pudessem trocar as experiências que eles tiveram em relação a algumas empresas, né? E eles têm um slogan muito interessante, que é o seguinte: problema toda empresa tem. Boa é aquela que resolve os problemas que aparecem. Né? Justamente porque a gente sabe que algumas questões são inevitáveis, são inerentes, elas vão acontecer. Agora, quão preparada uma empresa está para poder resolver esses problemas? E nesse sentido eu tenho um orgulho muito grande, né, de fazer parte de uma empresa que já conquistou o Prêmio Nacional da categoria das administradoras de benefícios. O prêmio é esse muito difícil, porque a gente concorre com gigantes nacionais, e a gente tem esse prêmio. E mais do que isso também, mês após mês, a gente mantém o nosso selo de high grade, vamos dizer assim, dentro do site, né? Sim. Que são um conjunto de avaliações que a gente é submetido, a nota dos próprios clientes, a nossa capacidade de resolução, se o cliente voltaria a fazer negócio com a empresa ou não, se ele entende que o problema dele foi resolvido. Então, é uma série de questionamentos que o site faz para o beneficiário, depois dele abrir uma reclamação e a gente entrar em ação para tentar resolver. E a nossa nota sempre tem classificado a gente com o selo máximo do Reclame Aqui, que é o selo RA1000. Isso enche a gente de orgulho e a gente entende que, então, alguma coisa a gente tem feito boa no sentido de manter o cliente e deixá-lo satisfeito. Claro, né? Alguma coisa não, muita coisa, né? Para ter esse ranking tão bem estabelecido, né? Essa colocação tão boa, né? No Espírito Santo é o primeiro lugar. Isso. Na última premiação, a gente foi a primeira administradora, a primeira colocada ali nas administradoras no Espírito Santo e a segunda colocada no nível nacional. No nível nacional, gente. Olha o orgulho, então, de ter uma empresa capixaba tendo essa colocação estupenda num mercado que, como a gente falou desde o começo, é tão concorrido, com presença de outras grandes empresas e marcas, mas quando o trabalho sério, efetivo, coloca, né, o cliente, né, com um destaque tão importante, inclusive para ser ouvido durante o problema, acho que esse ranking, né, fala sobre isso, os ouvidos abertos da empresa para, né, solucionar aquele ponto de conflito, ou de dúvida, ou de problema, enfim, o canal existe e a solução, então, aparece
acontece, como o próprio ranking colocou, né? É isso. Eu acho que isso é muito importante porque humaniza, né, Flávio? E humanização com gestão na área da saúde tem tudo a ver, né? Tudo a ver, é intrínseco. A empresa que se propõe a trabalhar na área de saúde, se ela não tiver a mínima habilidade de fazer esse acolhimento, de ter a empatia, de entender o lado do cliente, ela não vai ter sucesso, né? E como a gente falou antes, os problemas eles vão acontecer, muitas vezes nem gerados por nós, mas gerados pelo ecossistema da saúde suplementar, né? Mas a gente não pode largar a mão, em especial a Benevix, uma administradora de benefícios, ela não pode largar a mão da sua função principal, que é apoiar o cliente, esteja ele envolvido em qualquer tipo de problema dentro dessa cadeia da saúde suplementar. Excelente. Com um recado mais claro que esse, né, é impossível para você que está acompanhando, né, o nosso Em Destaque ter noção, né, desse destaque que a Benevix é no nosso mercado capixaba e também nacional. Nosso tempo se esgota, Flávio. Queria agradecer muito sua presença. Parabéns por tudo liderado e apresentado aqui também para a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade e deixo aqui um recado para os capixabas que confiem no seu trabalho. A gente é um povo de muito talento, de muita vontade e perseverança, e se cada um acreditar, aqui a gente tem muita possibilidade de surgirem novos empreendedores e empresas que possam dominar o cenário nacional. Excelente. Obrigado mais uma vez pelas palavras, viu? Até porque quando a liderança fala, né, e depois de tanta experiência já colocada por aqui, a gente tem sim caminhos aí a seguir, ou pelo menos a inspiração está colocada para você também na área que você atua. Como o nosso Em Destaque, né, costuma fazer, e sempre agradecendo aos convidados que vêm aqui conversar dessa maneira tão transparente. Obrigado então por ter nos acompanhado nesse nosso Em Destaque e aceite o convite de voltar na nossa próxima edição também. Até a próxima!